Meu nome é Antônio de Pardo Araújo, tenho 43 anos, sou gerente de compras na Ferragem Paraíba desde os meus 14 anos de idade. A Ferragem Paraíba para mim é tudo porque foi minha primeira experiência de trabalho. Eu cresci junto com a Ferragem nesses 34 anos que ela está fazendo agora, sempre acompanhando meu pai na trajetória dele, então tudo que a Ferragem foi se transformou, eu tive presente nessa caminhada. Meu pai é Antônio de Pardo Araújo, é o fundador da empresa, é a pessoa que acreditou no sonho, né? Um imigrante nordestino que veio para Manaus, como todos os outros, com a esperança de encontrar um futuro melhor. Batalhou muito, encontrou, teve seu sonho realizado quando ele conseguiu inaugurar a loja, que começou muito pequena, somente com 2 funcionários, era ele e minha mãe. Depois de mais algum tempo, um primo meu que veio morar em Manaus, foi morar na nossa casa, virou o 3º funcionário. E com mais um pouquinho de tempo, o 4º funcionário era um vizinho da própria loja que começou no Coroado, que ia ser um açougue. E meu pai comprou o prédio e aproveitou uma estrutura que já existia lá, mínima, que não tinha 30, 40 metros quadrados, e foi o início de tudo, com as prateleiras feitas de tábua de azimbre, muita coisa usada, ainda não tinha computador, nem telefone tinha, mas tinha o carisma e a vontade dele e da minha mãe. Meu pai é um super pai, primeiro pelo exemplo que ele deu para tanto dentro de casa como para os funcionários. É uma pessoa íntegra, cheia de virtude, um cara honesto, sincero, de um posicionamento sempre centrado, que nunca precisou usar da desonestidade para chegar em nenhum lugar e nunca ensinou nada de errado para a gente. Tanto é que os 3 filhos dele são seguidores do caminho que ele traçou, com a mesma personalidade e sem desabonar em nada o nome da família. Meu pai, quando eu era criança, como todo pai nordestino, não era muito manso não com a gente. Ele era o cara de repreender muito, de cobrar, de querer que a gente trabalhasse desde criança, de não acreditar que ficar na rua era uma coisa que fazia bem. Então, desde muito novo, ele trazia todos os filhos para dentro da empresa, sempre falando, ó, trabalha que você vai conseguir o que você quer, trabalha que você me ajudando, eu vou conseguir te ajudar. E ele cumpriu, né? Nesses 34 anos de empresa, ele conseguiu dar casa, dar carro, dar tudo que um filho precisa e que, com merecimento, a gente conseguiu chegar junto com ele. Mas ele sempre foi um exemplo para todos. Assim, se eu fosse escolher um super-herói para ser meu pai, eu ia escolher um super-herói brasileiro. Ia ser o Lampião. Porque o Lampião, ele tinha a família dele, o cangaço, ele defendia as convicções dele, que ele lutava pelos nordestinos para tirar de quem tinha, para dar para quem não tinha. Ele era um homem de poucas palavras, mas em compensação a palavra dele tinha peso, e o que era certo era pelo certo, o que era errado era pelo errado. Então, o merecimento fazia parte da cultura do Lampião. Eu acho que é isso que meu pai passou pra gente. Ele implantou em cada um que só consegue as coisas com merecimento. Então, eu acho que ele é mais parecido com o Lampião. Eu queria mandar um beijo, um abraço pro meu pai, dizer que ele foi a pessoa que forjou nosso caráter, que ele é um homem íntegro, um homem honesto, um homem verdadeiro, um homem trabalhador, que passou por muita coisa na vida e a vida deixou ele marcado com muita coisa que hoje está dentro dele, mas que, se Deus quiser, vai vir dias melhores, e que nesses dias melhores ele possa ter na família o apoio que ele precisa, porque a família dele é o espelho dele. E isso a gente tem muito orgulho de dizer que o meu pai é o melhor pai do mundo. Meu nome é André Moreira Araújo, tenho 39 anos, sou administrador do Grupo Ferragem Paraíba. Graças ao meu pai que sempre me incentivou, né, me tirando da escola, da educação física que era tarde, da reunião com os amigos, e sempre me incentivou a vir ao trabalho, a conhecer tudo que ele construiu, a fazer com que eu também faça parte da construção junto com ele dessa empresa que está todo esse tempo no mercado amazonense. Então eu considero ele um super pai, né?
por sempre ele ser um cara incentivador, querer o melhor para todos nós, né? E ser o principal influenciador da nossa vontade de querer ser grandes filhos para ele também. E mostrar também todo o aprendizado que nós temos com ele e demonstrar isso na prática, assim como ele tem um nome super respeitado, também transformar o nosso com o mesmo conceito do dele. Bom, eu considero, se for atribuir um super-herói para ele, eu considero ele o Thor, né? Que é um super-herói da atualidade que está em evidência, né? Que é isso que eu acho que ele é. Um cara que sempre está em evidência no conceito de acredito que toda a população, né, no segmento comercial, ele é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito evidenciada. Então, como hoje o Thor é o principal super-herói da atualidade, né, eu acho que esse é o conceito que eu atribuo a ele.